Boa noite a todos. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre esse tema, características do homem de bem. Ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. O tema do capítulo, né, o título do que a gente vai abordar desse texto é O Homem de Bem, mas eu preferi ficar mais nas características dele, mas quem tiver curiosidade pode ler o capítulo todo, que é um complemento um do outro. Então, a primeira coisa, a nossa meta. Nós nascemos todos simples e ignorantes, Deus deu a todos nós os mesmos meios, os mesmos meios de progresso, todo mundo nasceu imperfeito, simples e ignorante, até a gente chegar à perfeição. Então, nós vamos cada vez mais galgando degraus, né, de simples e ignorante, até chegarmos aos espíritos puros. Essa é a nossa meta, não tem como desviar disso. Todos nós seremos perfeitos um dia. Talvez demore um pouco mais ou um pouco menos de tempo, mas todos nós atingiremos a perfeição. E aí, em relação a esse tema, a gente se pergunta: você se considera uma pessoa boa? Cada um de nós, se a gente parar para refletir, será que eu sou uma pessoa boa? O que é ser bom no nosso entendimento? O que é ser uma pessoa do bem? E aí, como sempre, eu gosto de trazer um pouquinho de reflexão, além da doutrina espírita, né? No dicionário online, a gente tem essa explicação. O que é o bem? Todo e qualquer fator capaz de gerar condições ideais ao bem-estar, ao aprimoramento e ao progresso de um indivíduo ou de uma comunidade. Então aí a gente já aprofunda um pouquinho. Será que eu tenho essa ideia de bem-estar, de progresso individual e de progresso da minha comunidade, do meio que eu estou inserido? E ainda no dicionário a gente encontra tudo aquilo que gera aperfeiçoamento espiritual do ser humano, aproximando-o e tornando-o semelhante à divindade ou a Deus, considerado símbolo da perfeição e fonte de onde emana toda a evolução e felicidade das criaturas, virtude. Então a gente encontra que o bem é uma virtude que nos aproxima a Deus, é uma virtude que faz com que a gente progrida, que a gente se aperfeiçoe espiritualmente, para se aproximar cada vez mais de Deus. E aí a gente volta a se perguntar: será que eu estou sendo uma pessoa de bem? Será que eu estou sendo uma pessoa boa? E como que a gente pode ser um homem de bem? Um homem no sentido humano, né? Como eu posso ser uma pessoa de bem? O que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor, para me aproximar mais de Deus? Isso não é uma receita de bolo, não tem como a gente falar: olha, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, você vai acordar todo dia, fazer isso, isso e isso, que você vai ser um homem de bem. Não. A nossa receita está nos ensinamentos de Jesus. É passar todas as nossas atitudes, como eu digo, pelo crivo de Jesus. Como ele agiria em cada situação. Porque Jesus é o homem de bem que passou pela terra, que ninguém questiona. Que todo mundo sabe que ele foi o mais evoluído e que tudo que ele fazia não tinha nada de si, não tinha nada do e se eu fizer tal coisa, nada em troca. Então ele deve ser sempre o nosso modelo, o nosso guia. Ele é a nossa receita de bolo. O que ele faria nessa situação que eu estou passando agora? E aí nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos ajuda também a compreender esses ensinamentos de Jesus. E no prefácio, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eu encontrei uma frase bem interessante, que essa obra é para uso de todos, cada qual pode tirar dela os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é somente privilégio dos espíritas. Ele, pelo contrário, ajuda os espíritas que talvez a gente precise um pouquinho mais do empurrãozinho para poder entender melhor Jesus, para trazer ele próximo da gente e a gente se moldando
para tentar ser pelo menos um pouquinho parecido com o que ele foi, tentar seguir os ensinamentos dele. Então, o Evangelho ajuda a gente a entender melhor o que a gente antes não entendia. E aí a gente tem a representação do homem de bem segundo as diversas religiões. Então, o homem de bem não é exclusividade do espiritismo, não é privilégio dos espíritas. No budismo, a gente tem as ideias de não violência, de compaixão, através da imagem de Buda. No islamismo, a prática da justiça e de caridade através do profeta Muhammad. E no judaísmo, a justiça, compaixão e caridade através da Torá. Então, todas essas religiões, elas tentam também, assim como o espiritismo, exemplificar como seria o homem de bem, como espera que seja o comportamento de um homem de bem, cada um à sua maneira. Então, como eu disse, não é privilégio do espiritismo, nós não temos a verdade absoluta. Cada religião procura, a seu modo, tentar esclarecer um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus. E Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos superiores: qual é a melhor religião existente na Terra? E eles responderam: a melhor religião é aquela que maior número de homens de bem fizer, isto é, que maior número de homens conduzir a Deus. Então não existe uma religião correta. Qual é a religião melhor? A que me tocar, que me fizer me aproximar cada vez mais de Deus, que puder me conduzir de uma forma mais verdadeira a Deus e que puder tocar em mim para eu tentar ser uma pessoa melhor, para eu tentar ser um homem de bem. Então aqui, esse é o objetivo das religiões, nos levarem até a perfeição, de simples e ignorantes até espíritos puros e perfeitos. E no Livro dos Espíritos, na questão 918, nós temos que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Então aí a gente começa a refletir, né? Se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Primeiro eu falei que a gente deveria passar a pensar como Jesus agiria em determinadas situações, como Jesus agiria no momento que a gente é testado, que é testado a paciência, que é testado um monte de coisa que a gente está prestes a explodir. E aí, se a gente também pensasse assim, se a gente fez aos outros o que a gente queria que os outros lhe fizessem. Porque se eu pensasse dessa forma, eu já evitaria um monte de coisa. Se eu não quero que a pessoa seja sem educação comigo, por que eu vou faltar com a educação para com a pessoa? Se eu não quero que a pessoa seja desonesta comigo, por que eu vou ser desonesto com o meu próximo? Então, se a gente começar a pensar assim, a gente vai mudar um monte de postura. Porque às vezes a gente só quer revidar, mas de repente se a gente vai ser sem educação com alguém vem e para com isso, é educado com a gente, não quer discutir, acabou. Então, assim, por que eu vou agir com o outro se eu não quero que ele faça o mesmo comigo? E aí no Evangelho a gente tem: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Então, primeiramente, para eu fazer o bem, eu tenho que querer. Eu preciso me esforçar para isso. E aí, quando a gente submete todas as nossas ações ao controle da caridade, é caridoso, por exemplo, eu ser rude com meu irmão? É caridoso eu julgar ele? Não é. Então, se eu começar a parar para pensar dessa forma, eu vou evitar uma série de comportamentos. Inclusive, eu estava assistindo uma palestra recentemente e eles falam, né,
que o palestrante até falou, que há uma diferença entre a gente saber alguma coisa e ter consciência. Eu sei, por exemplo, que é errado fazer determinada coisa. Eu sei que é errado julgar o meu próximo. Mas será que eu tenho a consciência dos meus atos? Eu tenho a consciência quando eu estou julgando que isso não era para ser feito, que eu estou agindo de maneira errada. Então, saber, todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, o que a gente deve ou não fazer. Mas como está a minha consciência? Será que quando eu pratico algum ato que eu não deveria praticar pelo meu bem, pela minha evolução, pelo bem do próximo, será que a minha consciência reclama ou será que eu sei e tranquilo? Então, isso que é importante também, a gente ter consciência de tudo que a gente faz, de todo o bem que a gente faz ou o bem que a gente deixa de fazer. Então, sempre examinar a nossa consciência. E para isso é muito importante a gente ter o conhecimento de si mesmo. Como disse ali, o homem de bem, no fim do dia ele vai perguntar: eu violei alguma lei? Todos nós conhecemos as leis de Deus, a gente sabe se a gente viola alguma lei de Deus ou até mesmo alguma lei dos homens. E às vezes são nas pequenas coisas. Eu vou burlar alguma coisa, um imposto. A gente sempre dá um jeitinho de violar alguma coisa. Mas será que eu faço isso com consciência? Ou eu só sei o que é certo e o que é errado? E eu cometi algum mal, seja para mim mesmo, seja para o meu próximo? Eu fiz todo o bem que poderia ter feito? Ou será que eu fiz o que dava para fazer mais ou menos? Isso aqui eu vou deixar para amanhã. Porque diariamente a gente é testado, não precisa ser em grandes coisas. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem e a gente deixa de fazer? Aí, às vezes, as pessoas falam, mas eu não tenho recursos materiais suficientes para poder doar para alguém. Mas só às vezes de você doar um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, ou de repente só a escuta. Ainda mais agora em era de rede social, que todo mundo fica atrás do celular, quantas pessoas precisam serem ouvidas? Às vezes as pessoas... A gente nem conhece uma pessoa estranha, ela vem, desabafa, fala um monte de coisa, e a gente não tem muito o que falar. Às vezes você só vai ouvir, mas é isso que a pessoa precisava naquele momento. Às vezes é ouvir, é um sorriso, um olhar de acolhimento. Então, quantas oportunidades a gente deixa escapar? No fim do dia a gente fala, eu estava ocupado, não, eu tinha que ir embora, eu tinha que fazer tal coisa, eu tinha que trabalhar. Então, será que a gente está fazendo todo o bem que a gente poderia ter feito? E será que eu deixei escapar alguma oportunidade de ser útil? Muitas vezes a gente sabe que a pessoa está precisando da gente, a gente tem um monte de oportunidade, mas a gente inventa aquelas desculpas. Então, se a gente começar pelo menos diariamente, semanalmente, mensalmente, questionar a nós mesmos. Será que eu estou fazendo essas coisas? Será que eu estou aproveitando o meu tempo? Ou será que eu estou deixando para amanhã? Será que eu vou desperdiçar mais uma encarnação? E aí, em relação ao homem de bem ainda, quais atributos eu devo buscar, visando ser um homem de bem? O nosso objetivo sempre deve ser sermos a imagem e semelhança de Jesus. Mas aí vem sempre aquela história, mas Jesus era perfeito, eu estou muito longe dele, eu ainda estou no mundo de expiação e provas, eu sou imperfeito, eu tenho meus erros, tudo bem. Mas cada vez mais que a gente afasta ele, a gente vai ficando realmente cada vez mais distante. Então, vamos começar a tentar pensar como Jesus agiria. Jesus não está tão distante da gente. Aos poucos, porque todos nós, como eu disse, fomos criados da mesma maneira. E se somos destinados à perfeição, é o que a gente deve buscar no nosso dia a dia. Eu não vou ser perfeito de hoje para amanhã, mas são pequenas atitudes que a gente começa para um dia atingir a perfeição. E aí no Evangelho tem diversas características do homem de bem. E eu vou dar uma resumida nelas. O homem de bem, ele tem fé em Deus e no futuro.
mas é uma fé verdadeira. Ele sabe que Deus é justo, ele sabe que cada aflição que ele está passando é momentânea, que há sempre uma nova oportunidade, que há uma outra encarnação. Ele sabe que qual é o nosso futuro? Sermos perfeitos, nosso destino é sermos perfeitos. Então ele aceita, se hoje eu estou passando por uma prova, ela não é eterna. Um dia eu vou ser perfeito, um dia eu vou ter a felicidade que eu tanto almejo. Eu sei que Deus não me desampara, que a espiritualidade amiga está comigo. Então ele tem fé. Ele retribui o mal com o bem. Isso muitas vezes é muito difícil para a gente, né? Retribuir o mal com o bem. Geralmente a gente quer retribuir o mal com o mal. Bateu, levou, a pessoa falou alto, eu tento falar mais alto. A pessoa foi grossa comigo, eu tento ser mais grossa, eu quero terminar a conversa me saindo por cima. Mas o homem de bem não, ele sabe que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase. Às vezes, uma pessoa que, por exemplo, como eu dei esse exemplo de ser sem educação, ela não está num dia bom, não é comigo. Eu não posso mudar a maneira dela, eu não posso mudar o que ela fez para mim ou não fez, mas eu posso mudar a minha maneira de agir, os meus sentimentos para com ela e como eu vou encarar essa situação. Eu vou retribuir o mal com o bem ou vou retribuir o mal com o mal? Eu não sou responsável pelo que a pessoa faz, mas eu sou responsável pela forma como eu me comporto. E o homem de bem também, ele pensa nos outros antes de pensar em si próprio. Ou seja, ele não é egoísta. Ele sabe que muitas vezes o outro precisa mais, naquele momento, o outro precisa mais de uma mão amiga do que eu. Por que eu vou ser o centro das atenções em todos os ambientes? Então ele pensa, qual é a necessidade do meu próximo? Ele abdica muitas vezes da necessidade dele pensando no próximo. Ele é benevolente para com todos, independente da raça, independente da religião, da orientação sexual. Ele pratica o bem para com todos, indistintamente. E nós temos ainda essa mania, né? Eu só vou ser bom para quem está no meu círculo, eu só vou ser bom para quem concorda com as minhas ideias, para quem é minha família, para quem é meu amigo. Mas o homem de bem não importa qualquer pessoa, ele é benevolente. E ele respeita as convicções alheias. Atualmente a gente vê também muitos casos que quem tem rede social às vezes vê ataques a outras pessoas simplesmente porque pensam diferentes, de forma diferente de mim. E a gente tem que respeitar a convicção do outro. Dentro da nossa família mesmo, a gente vê muita diferença. Às vezes, dentro do seu lar, uma pessoa gosta de uma coisa, outra pessoa gosta de outra. Às vezes, uma tem uma opinião política, a outra tem outra opinião. E nem por isso a gente vai deixar de conviver com a pessoa que está no nosso lar só porque a opinião é diferente. E por que com o nosso próximo a gente é tão intolerante? Só porque ele pensa diferente de mim? Quem disse que a minha opinião está certa? Então, acima de tudo, a gente tem que respeitar o próximo, respeitar a convicção dele. Se eu acho que a minha está certa, tudo bem, ele também pode achar o mesmo. Talvez também ele não esteja no momento de enxergar isso. Cada um da sua maneira, mas a gente tem que respeitar as diferenças, as escolhas, as opiniões. E ele é guiado pela caridade. Como eu comentei, se a gente passar as nossas atitudes pela análise da caridade, será que eu estou sendo caridoso para comigo mesmo, para com o meu próximo? Porque às vezes a gente até é caridoso para com o próximo, mas e para com a gente? Às vezes a gente é exigente demais, a gente se cobra demais, a gente não se ama verdadeiramente porque a gente acha que a gente tem muito defeito, mas eu tenho que ser caridoso para com o outro e para comigo mesmo. Eu tenho tudo se eu fizer de forma caridosa, a gente já começa a mudar as atitudes. Se eu sou caridoso para com uma pessoa, eu não vou ter uma palavra ofensiva, uma palavra que vá diminuir essa pessoa. Então, a caridade é a chave de tudo.
O homem de bem também, ele perdoa as ofensas. E perdoar verdadeiramente. Não é aquele perdoar com condições. Eu perdoo você se você fizer isso. Eu perdoo você se não sei o quê. Não é simplesmente perdoar. As pessoas às vezes ofendem a gente e elas nem lembram mais. A gente vai conversar e fala, nossa, você lembra aquele dia que você falou isso para mim? Às vezes a pessoa nem lembra. E a gente ficou ali remoendo aquele sentimento, remoendo aquelas palavras. Então, é aquilo que eu comentei anteriormente. Muitas vezes eu não posso mudar o comportamento da pessoa, eu não posso mudar o jeito de ser dela, mas eu posso mudar a forma como eu reajo a isso. E perdoar as ofensas é a gente enxergar também que todos são irmãos, que todo mundo aqui está para evoluir, que às vezes aquele irmão não está no momento legal, ele também não está no momento de despertar, de amadurecer, mas como que eu vou reagir perante essa situação? E o homem de bem também, ele é indulgente para as fraquezas alheias. Ele não busca nem evidencia os defeitos do próximo. Então ele não fica apontando as falhas do outro, ele não fica vendo somente o que há de ruim no outro. Porque a gente muitas vezes tem essa mania de a gente vê aquela pessoa por um comportamento que ela teve que a gente não gostou, ou por um defeito que ela tem que me incomoda, e muitas vezes esse defeito que a gente vê na pessoa é porque a gente também tem, e a gente fica só preso a isso. Mas será que essa pessoa é feita só de defeitos? Ela não tem uma qualidade que eu possa ressaltar? Então a gente tem que lembrar que essa pessoa é um ser humano e tem defeitos assim como eu também tenho. E a gente precisa ressaltar a qualidade das pessoas. Se eu tenho um colega de trabalho que é preguiçoso, na minha opinião. Ele pode, talvez ele seja ou não, depende. Só que aí, ele só tem a preguiça? E qual qualidade ele tem? Às vezes ele é preguiçoso, só que ao mesmo tempo ele é uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa extremamente caridosa, é um pai, uma mãe de família espetacular. Então, é bom a gente começar a mudar o nosso olhar para com as pessoas, não enxergar só as fraquezas e muito menos evidenciá-las. O homem de bem também trabalha incessantemente para combater suas imperfeições. Além de ele não enxergar e não ressaltar as fraquezas e os defeitos do outro, ele é exigente para com os seus. Então, ele trabalha cada vez mais para combater essas imperfeições. Porque a gente sabe que as nossas imperfeições são o que atrasam o nosso progresso, né? Se eu fico preso a um defeito, a um jeito de ser e falo assim, sou assim e não vou mudar, isso muitas vezes está atrapalhando o meu progresso. E depois que a gente vence essa imperfeição, esse defeito, a gente muitas vezes fala, nossa, isso era tão bobo, por que eu fiquei tão apegado a isso, a esse comportamento? Então, a nossa lição, né, é para trabalhar, cada um sabe aonde erra, aonde tem aquele defeitinho, o que a gente precisa melhorar. Só que se a gente não trabalhar, não começar a agir tentando melhorar essas imperfeições, tentando nos burilar, a gente vai continuar com elas o resto dessa encarnação. E ele também ressalta o que há de positivo no outro. Como eu disse, as pessoas não são só defeitos. Todo mundo tem pelo menos alguma coisa positiva. Só que às vezes a gente não quer enxergar, porque a gente está tão preso a pensar no lado negativo, a gente está tão preso a enxergar somente os defeitos, que a gente não consegue ver o que há de positivo. A primeira coisa que há de positivo no nosso irmão, ele é filho de Deus, assim como nós. Então, em cada um de nós tem a centelha divina, e isso é maravilhoso. Mesmo numa pessoa que qualquer um possa julgar desprezível, a centelha divina está ali. Então, todo mundo tem algo positivo, inclusive a gente. E o homem de bem também compreende que os bens materiais são transitórios. Nós sabemos que tudo que a gente tem aqui material é passageiro. Depois que a gente desencarnar, a gente não vai levar a nossa casa, a nossa conta bancária, os nossos bens. Tudo vai ficar aqui.
Tudo que a gente tem é um empréstimo e a gente tem que saber usufruir. Se nessa encarnação eu tenho a riqueza, como que eu estou usufruindo dela? Eu estou usufruindo com sabedoria ou eu estou apegada aos bens materiais? E ele usa, mas não abusa do que lhe foi confiado. E isso a gente pode fazer duas reflexões, tanto em relação ao nosso corpo, porque o nosso corpo é um empréstimo também que foi confiado, é só uma roupagem que vai ajudar nessa encarnação. Cada um tem o corpo que foi escolhido, que é necessário para que passe essa encarnação. Eu tenho que usar ele, cuidar dele, mas sem abusar. Como que eu estou cuidando do meu corpo, da minha morada carnal? Será que eu estou usando uma má alimentação? Será que eu estou deixando de cuidar do meu corpo? Ou será que eu estou cuidando em excesso, em exagero? Então, tudo tem que ter um balanço, um equilíbrio. E no nosso planeta, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, como que eu me comporto em relação a isso? Como que eu estou cuidando do meio ambiente, da natureza? Eu estou usando e abusando ou eu estou usando de maneira saudável? E o homem de bem trata seus subordinados com bondade e benevolência. Ele sabe que qualquer ser da criação é digno de respeito. Ele é bondoso para com todos, seja com um animal, seja com uma planta, seja com uma outra pessoa, seja alguém que esteja em uma situação diferente da dele, uma classe social diferente. Todos ele sabe que são dignos de bondade e benevolência. E aqui tem uma série de características do homem de bem. É impossível enumerar todas as características, mas ele tem autoconhecimento, ele tem fé em Deus, confiança, esperança, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação e amor. Então, se a gente pudesse resumir todas essas qualidades, seria o amor para consigo mesmo e o amor para com o próximo, para com todas as criaturas da criação. Então, não tem como fazer uma lista de características, mas tudo se resume ao amor. Como que Deus nos ama? Ele nos ama como filhos. E será que nós estamos amando o nosso próximo como irmãos? E aí no Evangelho a gente encontra: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, mesmo com essa lista enorme, não estão mencionadas todas as qualidades. Mas se a gente estiver se esforçando para possuir, a gente está no caminho das demais. E aí, parando para refletir, quantas dessas qualidades eu já possuo? E mesmo assim, eu ainda estou no caminho, né? Então, não é fácil você ser uma pessoa boa do dia para a noite, mas também não é impossível. Se a gente submeter todas as nossas ações à nossa consciência e agir como Jesus agiria, pensar no Mestre, pensar nos ensinamentos dele, vai ficando um pouquinho mais fácil. E para sermos homens de bem, a gente precisa combater os nossos vícios. Os vícios, eles são totalmente contrários à caridade. É impossível eu ser caridoso e ao mesmo tempo ser orgulhoso. Eu ser caridoso e ser egoísta. Como eu vou ser caridoso para com o próximo se eu penso em mim antes de pensar no outro? Se eu tenho orgulho, se o meu orgulho não me permite fazer um monte de coisa. Então, a nossa busca incessante deve ser para combater os nossos vícios, que nos afastam dos ensinamentos de Jesus e que são contrários à caridade. E dentre os exemplos que passaram aqui pela terra de homem de bem, a gente tem diversas religiões, homem, mulher. Aqui eu coloquei alguns dos exemplos.
Às vezes as pessoas podem falar, mas pensar em agir como Jesus agia é muito distante de mim, mas olha quantos exemplos. E aqui são pessoas conhecidas, mas garanto que todo mundo conhece alguém que passou pela vida nossa, que era uma pessoa realmente de bem, era uma pessoa que fazia diferença, que as atitudes eram louváveis. Então, cada um vai conhecer ao longo da encarnação, não precisa ser uma personalidade. E aí, que bom seria se a gente também fosse reconhecido por ser uma pessoa de bem, não por ser uma pessoa tal, que tem um cargo tal, que é importante, mas sim pelas nossas atitudes. Como dizia o Mestre Jesus, que conhece-se as árvores pelos frutos. E quais são os frutos que eu estou deixando? Quais são os frutos que não tem como eu enganar, que realmente fazem parte da minha árvore? E aí a gente pensa, se a gente está aqui encarnado, não é por acaso, é mais uma oportunidade. E aí, será que eu sou um homem do mundo ou um homem no mundo? Porque é diferente da gente ser uma pessoa somente ligada aos bens materiais, aos bens mundanos, e ser uma pessoa no mundo, que eu vim aqui para habitar esse planeta, que é o que eu precisava agora, mas para me melhorar e para promover a melhoria do meu próximo. E tem essa questão que todo mundo fala, né? Mas será que vale a pena ser um homem de bem nos dias de hoje? Ai, porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, tanta maldade, o mundo está perdido. Mas sempre vale a pena. Independente da atitude dos outros, qual é a minha atitude? Se há ainda coisas ruins acontecendo, é porque a gente está num planeta que não é perfeito, que a gente ainda vai passar por muitas provas, mas sempre vale a pena. A gente não pode desperdiçar mais uma encarnação, mais uma oportunidade de fazer a diferença. E existe uma lenda, né, oriental que fala, acho que alguns de vocês já conhecem, de um mestre oriental que estava passando por um caminho com seus discípulos e ele viu um escorpião se afogando em um rio. E aí ele vai lá e salva o escorpião. O escorpião pica. Aí ele solta. Ele vai de novo, tenta salvar o escorpião, e o escorpião pica ele novamente. Aí um dos discípulos fala para ele, mestre, você não está vendo que toda vez que você for tentar salvar o escorpião, ele vai te picar? Aí ele fala que não importa a natureza do escorpião, a natureza dele é de ajudar. Ele vai, pega uma folha, coloca o escorpião em cima e o escorpião é salvo. Então não importa a atitude do próximo, o que importa é a minha natureza, a minha intenção. Se o outro vai retribuir, se o outro vai agir de maneira diferente, é com o outro. Cada um é responsável pelas suas atitudes. A gente não pode jogar nas costas dos outros as responsabilidades pelos nossos atos, a responsabilidade da gente deixar de fazer o bem. Cada um é responsável por si mesmo. Nós estamos aqui em sociedade porque precisamos disso, mas cada um vai ser responsável individualmente pela sua encarnação. Temos os amigos juntos, mas somos espíritos individuais. E agora eu gostaria de passar um vídeo para a gente refletir um pouco sobre o homem de bem. Ele não tem som, mas é só para a gente ver as imagens.
Então aqui nesse vídeo a gente viu quantas atitudes do homem de bem a gente pode encontrar em pequenas coisas no nosso dia a dia. Muitas vezes até alguém pode ter se identificado com alguma dessas atitudes. E depois no fim a gente viu que o bem é contagiante, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai zombar de mim, mas olha lá, uma pequena coisa transforma. Às vezes para mim foi uma coisa tão sem importância, assim, às vezes eu nem me lembro daquele bem que eu pratiquei. Só que na vida da pessoa, esse bem pode ser uma ação transformadora, que fez a diferença realmente na vida da pessoa. E é agir sem esperar nada em troca, simplesmente por fazer o bem. Então, resumindo, o que a gente espera? Que o homem de bem, ele não seja somente homem de bem em uma esfera, mas em todas, perante a si próprio, perante o outro, perante a natureza e perante Deus. Não adianta eu ser indulgente para com as faltas alheias, por exemplo, e não ser para com as minhas. E também não adianta eu ser indulgente para com as minhas, mas não ser perante o outro. Então, é no aspecto geral, perante o próximo, perante a mim, perante a natureza, perante Deus. O que Deus será que espera de mim? Qual seria a atitude que agradaria ao outro, a mim e a Deus? Então a gente tem que parar de pensar também, de repente eu só vou ser bom para o outro, mas eu também tenho que ser bom para mim. Eu tenho que começar comigo. Às vezes não é mais difícil começar comigo mesmo, porque eu sei o que eu preciso melhorar. Então eu tenho que ser um homem de bem em todas as esferas. E para finalizar, eu gostaria de colocar uma música e que a gente aproveitasse esses momentos para refletir, para sintonizar com a espiritualidade amiga, para pensar o que eu tenho feito da minha vida, o que eu posso melhorar, saindo daqui, as reflexões que a gente ouviu aqui serão só simples reflexões, ou será que eu vou usar isso para me melhorar, para tentar me transformar? Então vamos aproveitar esses momentos para a gente poder entrar em contato com a gente mesmo, serenar os pensamentos e se ligar à espiritualidade amiga. Você veio aqui para tentar entender o que Jesus ensinou. Eu vou contar para você. Você veio aqui para tentar entender o que Jesus ensinou. Eu vou contar pra você. Você veio aqui pra tentar entender o que Jesus ensinou. Eu vou contar pra você. Justiça, amor, caridade são virtudes de um homem de Deus. Mostre ao mundo inteiro o grande valor que você tem. Assume singelos deveres, gere alegria em sua volta, busque o repouso da alma através da sua oração. Respeito e carinho ao pequeno, ao mais velho a mesma atenção. Leve ao seu dia a dia
a paz, a harmonia, o perdão, justiça, amor, caridade, são virtudes de um homem de bem. Mostre ao mundo inteiro o grande valor que você tem. Assume singelo dever, espere a alegria em sua volta, busque o repouso da alma através da sua oração. Respeito e carinho aos pequenos, ao mais velho a mesma lição. Leve ao seu dia a dia a paz, a harmonia, o perdão. Leve ao seu dia a dia a paz e o perdão. Então, essas eram as reflexões que eu queria trazer para a noite de hoje, que a gente possa sair daqui dispostos a melhorar e fazer essa encarnação realmente valer a pena. Muito obrigada pela presença de todos.